Bem-vindos ao suco do curso, aquilo que realmente importa. Tudo agora foi praticamente a gente para assim, se conhecer melhor, entender como funciona e a partir de agora a gente pula nos casos reais de design. E a gente começa com esse aqui da ONU, que eu praticamente comentei um pouco ali no começo. Antes de entrar nos detalhes do projeto, eu quero que vocês analisem uma coisa aqui comigo. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, 2011, 2012, 2014. Esses 3 anos aqui de diferença não é referente ao projeto em si. Não quer dizer que o projeto levou 3 anos para ser feito. O que acontece nessa linha de tempo aqui é o tempo em que algo aconteceu que funcionou como gatilho para eu conseguir pegar o projeto, entrar em negociação para conseguir fechar o projeto e daí finalmente trabalhar no projeto e entregar o produto final. Okay? Então toda essa linha de tempo compreende não somente o projeto, mas tudo o que antecedeu o projeto. E por que isso é importante? Por 2 motivos. Principalmente, se você pensa um dia, ou se você já está nessa área de, digamos assim, freelance, ou você tem a ideia de montar um estúdio sozinho, esse conceito de jogar no mercado uma espécie de isca, digamos assim, para você conseguir outros projetos é muito comum, é natural. Você precisa fomentar projetos para fazer com que as pessoas vejam, para que você tenha, né, um pouco de, digamos assim, material publicitário no mercado, e que as pessoas venham e perguntam como é que você fez isso, quanto custa, quanto tempo leva e etc. Tá? Então vamos lá, vamos parar de falar e vamos direto ao ponto aqui. Contexto. Existe ainda, tá? Existe na ONU o tal do UN Journal. É um jornalzinho em papel que vem publicado todo santo dia com todas as reuniões que estão acontecendo na ONU no mundo inteiro. Não só em Nova York, mas no mundo inteiro, porque a ONU tem escritórios em vários lugares do mundo. Tá? Esse jornal vem publicado desde 1946. Ele é publicado nas 6 línguas oficiais da ONU, e ele cobre praticamente mais de 3 mil reuniões durante um ano dentro do sistema ONU. Isso aqui é só para o sistema ONU. Tá? Ou seja, é uma média de 1,5 milhão de páginas por ano que vem impresso, reciclado, não sei como, mas claro, ele é reciclado depois. Então, assim, a grande questão aqui era: existe algum jeito de transformar esse projeto super antigo, digamos assim, mas super necessário, em algo que possa ser consultado online, num tablet, num telefone, ou próprio no desktop? Ou seja, criar um website do UN Journal. A resposta simples é: claro que tem como, né? Então, como é que acontece? Como é que aconteceu o processo? Aconteceu praticamente de 2 maneiras. Eu criei não só eu, esse tempo eu já tinha Lukaku, né? A gente criou um mockup dentro, funcionante e tal, e colocamos um projetinho mais básico desse mockup na App Store, como um RSS feed praticamente, que estava lendo notícias da ONU. A combinação desses dois, do mockup e desse RSS feed, aconteceu 2 coisas. Uma foi, com o mockup, eu consegui entrar em algumas agências da ONU que eu não tinha contato antes, porque eu pedia contato de alguém, eu mandava o mockup, eu pedia feedback e tal. E nisso, o RSS feed, o leitor de notícias, estava online na Apple Store, mas não era oficial da ONU. E teve também, no fim, teve sorte também. O que aconteceu? Uma pessoa dentro da ONU viu o aplicativo que estava disponível na App Store e nos contatou dizendo: hey, vocês não podem fazer isso, vocês não têm o direito de usar a marca da ONU e etc, e blá blá blá. O ponto é que a gente não usava a marca da ONU, a gente usava o RSS, o feed RSS, que a ONU disponibilizava das notícias e carregava isso numa app que se chamava, eu nem lembro mais, Journal News, alguma coisa assim.
E eu me lembro que a pessoa que contratou a gente estava super agressiva, assim, ela queria que a gente tirasse o aplicativo online, porque senão ela ia processar a gente, etc. Nesse tempo, com essa pessoa que entrou em contato irritadíssima e com os outros contatos que eu estava criando já com esse mockup aqui, eu combinei as coisas e conversas, e aqui eu acho que vem muito dessa politicagem que acontece muito em grandes organizações, e a gente acabou que conseguiu entrar dentro da organização da ONU que gerenciava os jornais da ONU, que gerenciava o UN Journal e também outros jornais que eles fazem especificamente para datas mais importantes. Uma delas era, por exemplo, o Rio Plus 20, que é aquela mega conferência de clima que existe, que é feita acho que de 4 em 4 anos, alguma coisa assim, e em 2020 foi feita no Rio de Janeiro, que eu também meio que mencionei lá na parte do histórico. E qual que foi o projeto? O projeto era transformar o UN Journal, que era específico para essa conferência, porque é uma conferência grande, em algo que pudesse ser usado em um tablet, ou num website, ou num telefone, por exemplo. O telefone nesse tempo já era usado. Então a gente fez o projeto, como você vê, não tem nada de fancy ou super especial, praticamente é um reader de reuniões que estão tendo e acontecendo. Mas isso me fez criar networking e conexões com outras agências que antes eu não tinha. Então, praticamente, com esses networks aqui, com essas conexões, e depois de muito blá 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 entre e-mail, ligação, negociação e políticas internas e cancelamentos, etc., a gente fechou finalmente para fazer o UN Journal, porque tinha muita, como é que eu posso dizer? Tinha uma ala dentro da ONU que não queria fazer. E tinha uma ala mais, digamos assim, mais ligada a essa parte de tecnologia e mais consciente da parte de como é que fala? Me esqueci o nome agora. Natureza e tal, né? Da parte de impressão de papel e uso de papel, que puxava mais para a gente fazer essa solução digital. E finalmente conseguimos, ou seja, estamos falando de praticamente, vamos voltar aqui na linha de tempo, 2 anos e meio entre eu chegar naquele projeto que eu realmente queria, que era refazer a parte digital do UN Journal. Então aqui, como vocês vão ver, wireframes de como poderia ser o projeto, praticamente são reuniões, você tinha a disponibilidade de filtrar por tipo de reuniões, você tinha a disponibilidade de fazer download do PDF do dia, do PDF arquivo. A gente estava tentando linkar junto com o projeto a United Nations TV, que eles já tinham um canal de vídeo, e depois, claro, notícias e coisas do tipo assim. Mais wireframes, essa aqui seria praticamente mostrando como que uma página de meeting era apresentada, ou seja, a sala, a data, o horário, você tem um webcast on demand, ou seja, todas as informações relativas à reunião. Era bastante complexo, porque como você pode ver aqui, a quantidade de informação era enorme. E tudo isso, obviamente, precisava de um CMS, de um database, né, para as pessoas colocarem. Então isso era praticamente uma outra parte do projeto. E toda essa parte de CMS, de back-end, era toda feita dentro da ONU com desenvolvedores da ONU. Essa parte aqui mostra o site responsivo do UN Journal, como você pode ver, é extremamente similar ao que foi feito para o desktop. Eu não sei vocês, mas hoje, ainda depois de todos esses anos, eu ainda vejo que a facilidade de você desenhar para desktop e depois converter isso para mobile é mais fácil. Eu acho que quando você desenvolve para aplicativo, para app mesmo, é diferente. Aí você acaba desenvolvendo já de cara para aplicativo. Mas quando você tem um site responsível, por algum motivo é muito mais fácil, pelo menos para mim, até hoje para as pessoas que eu conheço, é muito mais fácil você desenhar para desktop e depois simplificar essa visualização para mobile. Aqui está o resultado final. Então, de novo, como vocês podem ver, nada muito sexy, é simplesmente uma lista de reuniões com
mais dados, mais informações, a gente estava sempre usando essa ideia de usar cores para identificar que tipo de reunião que era e coisas do tipo. O site ainda existe, é claro que, se a gente abrir aqui hoje, vamos abrir o site, a execução não é 100% aquilo que a gente entregou, tipo assim, a gente não tinha feito nada disso aqui, essas sombrinhas, esses detalhes assim, meio estranhos, digamos assim, mas é normal, é aquele tipo de compromisso que é extremamente natural nesse mundo digital, é o compromisso entre o que você entrega e o que pode ser feito. E nesse caso aqui, só o fato que isso aqui está online já fazem, quase 10 anos, é claro que poderia passar por um redesign de novo, mas é o que é, está aí, funciona, o pessoal usa e a gente está feliz por ter tido sucesso no projeto. O que isso aqui nos ensina? Esse é um tipo outcome do projeto. A complexidade de você pensar em transformar um sistema velho, já bem sólido, digamos assim, em algo novo, sempre pensando em sistemas. Como é que você transforma isso de um jeito que as pessoas possam usar várias vezes durante o dia, que seja útil e que não seja um problema para elas usarem. Então, assim, uma grande pergunta, por exemplo, nesse caso foi: existe um jeito de criar o CMS, né, a parte do back-end, que ele possa também criar o jornal impresso? Isso não foi feito, foi uma escolha deles, mas poderia ter sido feito. Poderia ter sido feito um CMS único que criava a parte digital e a parte impressa, porque, como eu já falei, a parte impressa existe ainda. O ponto número 2 aqui, sem tempo para discovery e research, isso é mais comum do que vocês imaginam, é por isso que eu fico meio triste quando eu vejo tanta ênfase assim nessa parte de discovery e research, sem muita explicação de como isso é aplicado no mundo real. É muito comum você se encontrar em ambientes corporativos, ou não, nesse caso não é corporativo, é non-profit, onde não tem tempo para discovery research. Você tem que chegar lá entregando o projeto, entregando o design. Só que mesmo assim você quer fazer de um jeito que faça sentido. Então, assim, o que a gente fez aqui era uma combinação de expertise, né? Ou seja, a gente sabia o que a gente tinha que entregar, porque o projeto já existia há anos como formato impresso, a gente tinha que transformar aquilo para o projeto online, mas com um grupo de pessoas beta testers, a gente colocava isso na frente dessas pessoas praticamente diariamente e tinha feedback dessas pessoas diariamente. E os compromissos, que é o que vocês acabaram de ver aqui, em termos de o que foi design entregue e o que foi design desenvolvido. Existem sempre esses compromissos, isso vai de comunicação. Lembre-se sempre que tudo tem solução através de conversas, né? Basta você ter a motivação de sentar, conversar. Poderia ter sido melhor, com certeza, mas isso envolve tempo de projeto, envolve budget. Eu não trabalhava para a ONU, a gente era uma agência contratada pela ONU. Então tinha todo esse processo de timeline, o que poderia ser entregue ou não. Diminui aqui de novo. Fim do primeiro case, muito simples, como vocês viram, só para a gente abrir, mas eu acho que dá uma ideia bem bacana de como você pode influenciar a tua trajetória. Tá? Nesse caso aqui, era a trajetória de um escritório de design que eu tive, muito pequeno, mas era um escritório de design. Você pode tentar analisar ou visualizar isso aqui como se fosse Como é que você visualiza isso dentro do projeto? Dentro da tua realidade hoje. Existe algum jeito que você possa fazer um pitch de uma plataforma nova, de um feature novo? Ou seja, essa proatividade é extremamente essencial para você se destacar dentro de várias outras pessoas que estão fazendo o mesmo job na tua área. E de repente você vai se achar em situações extremamente dinâmicas e interessantes para trabalhar. Ok? Vamos para o próximo?